Hoje é dia de maré 0.0, a gente vê até aqui o Marco dos Corais. Não vamos caminhar até lá no farol, mas eu quero sentar ali pra gente bater um papo sobre mudança, né? Muita gente chega aqui hoje querendo saber de mudança, que tem o sonho de se mudar para Maceió, de se mudar para Alagoas. E eu quero bater um papo rápido e breve com vocês, espero que seja rápido, né? E breve com vocês. Mas tá aí a maré, vou mostrar pra vocês que coisa linda que tá. Olha aí onde a gente está, farol de Ponta Verde lá na frente. Aqui está o Marco dos Corais. E eu quero bater esse papo com vocês. Que a gente fale sobre mudança de vida, sobre as coisas que já aconteceram, as coisas que a gente mais sentiu, né? Tudo que envolve essa mudança de lá para cá. A gente sempre comentou que vamos sentar ali? Vamos sentar ali? Será que a gente consegue sentar ali e bater um papo? A gente sempre comentou sobre mudança de vida, sobre pô, larga tudo e vai viver. Só que tem alguns pontos que são necessários e diferente com certeza da onde você está saindo, né? Acredito que quem quer vir para Alagoas não está saindo de Alagoas, né? A gente não está falando de você sair de uma cidadezinha do interior aqui e vir para Maceió, né? Geralmente não é essa. Geralmente não são essas pessoas que entram em contato com a gente, né? Então, mas olha aí que legal, aqui formam várias piscinas naturais. Um cenário bem massa. Aqui é embaixo do Marco dos Corais, daqui a pouco vai estar cheio d'água isso aqui, a água fica batendo lá em cima. Coisa de doido, né? Mas, vou até mostrar aqui pra vocês como que é. Eu nunca tinha entrado aqui. Que legal, velho. Aí a estrutura. Pra você que vai no Marco dos Corais, essa é a parte de baixo dele. Cheio de craca, ó. Isso aqui vira uma pedra. Uma faca, na verdade, né? Corta que só isso aqui. Depois que elas encrostam, aí acabou, filho. E olha aí, que legal que é isso aqui. Eu sou suspeito pra falar que eu acho muito massa. E a cor da água. Aqui tem água. Como não tem vento hoje, mas aí é água. Essa água daqui tá geladinha, misericórdia. Não fica no sol, né? Tá longe de estar gelada, mas tá geladinha. E olha aí, o cenário. Diferente, né? Tem muito ser vivo nesse lugar aqui. Ó, peixinho, vários peixinhos ali, ó. Olha lá. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem muito peixinho nesses lugares. Caranguejo, peixe. Muito legal, né? E olha a cor da água. E aqui em cima é onde a galera fica geralmente apreciando o pôr do sol. O nascer do sol também é bem bonito aqui. Vale a pena conhecer. São lugares que faz sentido conhecer, tá? E aí vamos bater esse papo, porque acho que aqui é legal pra gente bater esse papo. Se sentar aqui acho que a gente consegue trocar uma ideia legal. Pensar que daqui a pouco tudo isso aqui vai estar debaixo d'água, meus amigos. Isso é loucura, né? Tentei aqui pra gente bater esse papo sobre essa mudança de... Principalmente pra mim que saí de São Paulo, né? Como que é, o que que a gente mais, o que que a gente fala, a gente porque sou eu e a Aniele, né? Mas o que que a gente mais sentiu, por que que a gente decidiu mudar e o que que a gente aprendeu até aqui. A primeira das coisas é, sem dúvida, ritmo. Para quem vive em grandes capitais, principalmente sul e sudeste, o ritmo é frenético. Isso que eu estou falando de capitais sul e sudeste, mas o ritmo já muda muito de Maragogi, que é uma cidade de Alagoas, para Maceió. Porque são propostas diferentes, né? Maragogi ainda é uma cidade interior, 30 mil habitantes, é pequenininho, ainda está se desenvolvendo. Então esse é um dos primeiros pontos. As coisas não acontecem como acontece em São Paulo. Na verdade, lugar nenhum do Brasil, pelo menos os que eu já visitei, as coisas não acontecem como elas acontecem em São Paulo. São Paulo, assim, para você entender o que é São Paulo, você precisa sair daí. Porque eu sou nascido e criado na capital. E para mim tudo que acontecia aí era normal. Só que tá longe de ser. Muito longe de ser. Tá tudo muito distante, sabe? E
São Paulo é tudo muito correria. Eu aprendi que a gente tinha que trabalhar, correr, é... porra, que é normal você sair de casa às 6 horas da manhã para entrar às 8h30, 9 no trabalho, que é normal você chegar em casa depois da faculdade meia-noite e pouco para no outro dia estar de novo 4 horas da manhã acordado. Isso eu aprendi que era normal, qualquer pessoa normal passa por isso, tá? A gente tá falando de pessoas normais mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente sabe que tem os privilegiados, mas qualquer pessoa é normal. E aí quando você chega pra cá, esse é o primeiro choque. As coisas não acontecem no seu tempo. As coisas é... Aqui as pessoas vivem, tá? No começo eu julgava muito, ficava muito pistola. Ah, porra, não é possível, velho. Como que pode? Ah, porque isso aqui... uma das coisas, por exemplo, que eu julgava muito é que a galera fecha no horário do almoço. Então, tipo assim, mercado, farmácia, loja, 90% desses lugares fecham no horário do almoço. Ficam 2 horas. E aí no começo fala, pô, por que não faz turno? São Paulo a gente fala de turno, né? Se você tem 3 funcionários, cada um almoça no horário, para todo mundo cobrir todo mundo, né? E aí quando, para mim isso é o normal. E aí quando você chega aqui, aí a gente conversando, assim que a gente chegou, a gente conversava com os empresários e Jonathan, todos os meus funcionários têm filhos. Todos eles estudam no mesmo horário. Todos eles entram ou saem da escola no mesmo horário. O que eu vou fazer? Eu falei, tá, beleza, tô começando a entender. Aí vem o financeiro também, né? E aí Fábio, o financeiro também. Adianta para fazer turno, as pessoas vão trabalhar mais, eu vou ter que pagar mais. E aí eu, tá, beleza, comecei a entender. E aí eu fico para as pessoas assim, né? Pô, mas por que que o... Minha cabeça de São Paulo, Sudeste. Por que que esse cara, ao invés dele ir buscar o filho dele, ele não paga uma perua? Porque aí ele teria que ganhar mais ou tirar mais dinheiro do que entra em casa. E aí as prioridades mudam. Então a galera realmente prefere isso. E sendo bem sério, é o que faz mais sentido, tá? Ah, porque o cara chega em casa, ou a criança vai sair, ou a criança chega da escola e ele vai fazer almoço. Quando eu falo cara, eu tô falando da pessoa que tá trabalhando ali, tem que ir pra casa. E ele vai fazer almoço pra essa criança, pra ela almoçar e tal. Que é o correto. E aí em São Paulo o que a gente faz? A gente terceiriza isso. É o Marmitex, é o iFood, é o fast food, é o lanche rápido. Por isso que eu acho que a gente, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando disso lá, sabe? Então esse é um dos pontos principais que você vai ter que entender quando você mudar para cá. É desacelerar. Apesar que eu acho que quase todo mundo quer vir para cá, quer vir com essa proposta. Mas no começo você vai ter um choque de realidade sim, não vou mentir para você não, porque para mim foi um choque. Para mim foi diferente. Outra coisa que a gente sentiu muito quando a gente mudou, principalmente Maragogi, aqui nem tanto mais, né? Já tá falando de uma capital, mas Maragogi, quando a gente morava lá, isso há 5 anos atrás, né? Quando a gente chegou lá, e até a gente embora 3 anos, 2 anos atrás, a gente ficou em Maragogi 3 anos. Saneamento básico ele ainda não era para todo mundo. E na minha cabeça o que? É saneamento básico, é básico. Só que não tem, de forma geral, não tem. Eu não tinha, né? Hoje eu não tô acompanhando mais para saber como que tá funcionando, mas não tinha. Então você procurava casa e principalmente para morar, alugar, e até se você fosse construir também, muitas das vezes ainda não estava ligado. Hoje eu acho que já aumentou bastante a rede de esgoto, a rede de água, mas se você procurasse uma casa, você dificilmente encontraria uma casa que tinha saneamento básico. O centro de Maragogi em si, ainda bastante casas tinham água encanada, só que com frequência faltava, não suportava, porque a gente está falando de Maragogi, o segundo maior leito do estado, perdendo só para Maceió, que é a capital. E aí quando chegava final do ano, a energia não dava conta, caía com frequência. Eu tenho vídeo da virada do ano, meia-noite, os fogos comendo e a cidade apagar. E é normal, tá? Acredita, é normal. A água também falta muito, quem tem água encanada também falta muito, de ficar 10, 15, 20 dias sem água encanada. Para mim isso assusta um pouco ainda, porque mesmo nascido e criado em comunidade, que a gente sabe que as coisas são mais difíceis, sempre teve. Isso era o básico, né? A gente sempre teve. Falar sobre escola e saúde para mim é complexo, porque eu não vivo isso, né? Não é minha realidade. Eu não tenho filho aqui que depende de escola e saúde hoje eu tenho convênio médico. Então, isso é um dos pontos mais complicados de eu falar, porque eu não estou no meu lugar de fala. Tranquilidade. Porra, aí Maragogi é isso. Eu falava que eu nunca mais voltaria para uma capital até eu entender que Maceió é uma cidade do interior, é uma capital com cara de interior, para mim, Jonathan.
Ah, adianta, mas o trânsito tá infernal. Ó, o trânsito. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de não precisar sair nos horários de pico, né? Os horários que estão todo mundo na rua, saída de escola, saída para trabalhar, saída de... Enfim, eu tenho esse privilégio de escolher os horários que eu vou trabalhar e de evitar esses períodos que são períodos mais difíceis, eu diria, tá? E realmente é muito louco. O trânsito aqui é muito louco mesmo. Se compara com São Paulo? Não. Quando a gente fala, eu tô falando de andar 5 km em 25 minutos, 30 minutos, talvez, sabe? Às vezes você vai pegar pro Litoral Norte, principalmente no final do ano, época de alta temporada, que tem bastante gente na cidade. E aí você vai pegar pro Litoral Norte, vai fazer 130 km em, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas, talvez até 4. Vai depender muito do fluxo. Então são detalhes e esporádicos. Então eu de ontem também não tenho lugar de... Sim, tem muito trânsito, mas para mim ainda é tranquilo porque eu não utilizo. E sobre valores? Pô, falando sobre valores é algo que me pega também. Porque hoje eu moro na parte baixa, então eu moro onde os turistas passam férias, isso tende a ter um valor agregado maior. E eu utilizo pouco carro, justamente para não ter trânsito. A gente já morou em Pioca, que era um pouco mais distante, é mais barato, só que aí entrava no contraponto de tudo que eu tinha que fazer. Eu tinha que me locomover 30 quilômetros, e às vezes isso era chato, 1 hora e meia, 2 horas de viagem, quando pegava essas épocas de alta temporada, final do ano e tal, e aí eu evitava de vir. E para mim que vivo do turismo, tudo funciona na orla hoje. O foco principal está na orla, a orla está cheia, e você vai para muitos lugares, está vazio. Então a gente optou por isso, para não passar mais por esse processo de pegar trânsito com frequência e morar aqui no coisa. Então tudo para mim aqui é num preço de turista, tá? Eu vivo como se eu fosse turista todos os dias. Óbvio que eu não consigo almoçar onde turista almoça, eu não consigo fazer compra onde turista faz compra, que é o de fácil acesso. A gente tem os lugares que a gente sabe que vai. Maragogi, né? Maceió é meio que dividido em duas partes, parte alta e parte baixa. A parte baixa é aqui onde o turista fica. Jatiuca, Pajuçara, Ponta Verde, que são também as partes mais caras. Aí tem alguns lugares para cima que são bem legais, só que aí você vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar na praia. Eu, Jonathan, hoje só moro na parte baixa porque eu vivo do turismo e eu tenho que estar o tempo todo perto de onde acontecem as coisas do turismo. Por isso que a gente optou por viver na parte baixa. Na época eu tinha sofrido um acidente assim que a gente mudou e foi o que salvou de eu conseguir produzir muito material sobre Natal, Ano Novo, Carnaval, pré-carnaval, festas que existem assim. Foi o que me ajudou a estar bem perto da aula, que muita coisa eu vou ir de casa para vocês terem noção. Então, para mim, que vivo disso, faz sentido. Se eu não vivesse do turismo, eu moraria na parte alta tranquilamente. Tem vários bairros para lá de lá. A gente está fazendo, inclusive, uma série, a princípio, explorando as partes mais baixas aqui. A gente está fazendo uma série mostrando vários bairros de Maceió. E já a gente só para a parte alta para mostrar alguns bairros bem legais e com muita infraestrutura, tá? Muita infraestrutura. Por que a galera que fala que é longe? E realmente faz sentido. Depois que você mora aqui, né? Eu moro hoje a 3 minutos da orla, muito perto, né? Andando, 3 minutos andando. Então eu moro praticamente pé na areia, tá? Não é pé na areia porque eu não fico na orla, eu fico uma rua para trás. Então eu moro praticamente pé na areia. E pra mim isso é muito tranquilo, é muito sossegado, eu diria, e funcional. Só que isso pra galera é morar na parte de baixo, morar perto da praia. Isso pra galera é morar na parte de baixo, morar perto da praia. E o mais longe que você vai estar aqui, de verdade, a gente tava vendo, conversando esse dia até com um seguidor que parou a gente aqui enquanto a gente tava gravando, se não viu um vídeo, volta aí, ela comentando que ela mora na cidade universitária, que é quase já no finalzinho de Maceió, na parte alta, lá em cima. E ela fala que ama morar lá porque em 50 minutos ela chega nas melhores praias. 50 minutos indo por cima ela chega no Francês, 50 minutos descendo ela chega aqui na Orla e 50 minutos pro outro lado ela chega em Pioca, que é uma das melhores praias aqui também. Então assim, o que é longe pra você? Pô, Jonathan, eu vou pra praia todos os dias. Porque às vezes a gente tem essa impressão de que eu quero morar perto da praia, que eu vou pra praia todos os dias. E isso não é realidade. Faz tempo eu vivo a praia, eu vou na praia todos os dias, mas faz tempo que eu não tomo banho de mar. Eu pedalo aqui na praia, então isso pra mim é uma diferença. Se eu morasse na parte alta eu não conseguiria descer até aqui pra pedalar. A gente tá falando de um rolezinho massa, 50 minutos de carro, de bicicleta, a gente tá falando de 1 hora e meia. Então assim, beleza, se você é o cara do esporte e quer viver o que você viveu enquanto turista, sim, você precisa alugar na parte baixa e colocar um pouco mais de investimento aí. Mas se você é uma pessoa que, pô, eu quero estar perto da praia para descer todo final de semana. Durante a semana eu quero viver uma vida tranquila de uma metrópole, de uma capital mais sossegada. Então, morar na parte alta você vai viver muito bem.
Só que eu sei que a maioria da galera quer viver pra cá. Então, são dois mundos. Maceió são dois mundos. O mundo de quem mora na parte de baixo e o mundo de quem mora na parte de cima. Inclusive, quem mora na parte de baixo e mora aqui de fato, né? Acaba fazendo compra na parte de cima, que é onde tem um valor, um melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Nem tudo compensa, mas às vezes você vai fazer compra, a gente chama em São Paulo de compra, aqui a galera chama de fazer feira. Se você vai fazer feira, bastante coisa vai pra cima. Aqui é a parte baixa de forma geral, tá? Ela é muito voltada para o turista. Questão de segurança. Eu não tenho do que reclamar porque eu falo, eu moro onde os turistas passam, né? Ficam. Então tudo aqui é muito voltado para segurança. Qualquer cidade tem problema, tá? Qualquer cidade tem essas diferenças, mas aqui eu me sinto muito seguro. Eu me sinto seguro de deixar minha bicicleta ali, no coisa e ficar aqui de boa. Eu me sinto seguro de estar gravando aqui e saber que ninguém vai me roubar. Eu me sinto seguro de andar gravando com o celular e que nada vai acontecer. Eu, de ontem, me sinto muito seguro aqui. Há quem reclame, há quem ache que, não, que é mentira, há quem acha que é de fantasia, mas é a minha realidade e pra mim faz muito sentido. Principalmente saindo de São Paulo, eu não consigo me sentir seguro em São Paulo. São Paulo me capa demais, São Paulo, sei lá, não vai. Então assim, quer vir? A questão de emprego, vamos falar de emprego, né? Pô, emprego é muito complexo, porque emprego você precisa entender o mercado. Falta mão de obra aqui, tá? Então entenda assim, se você é uma pessoa que mora em São Paulo, numa comunidade e quer vir pra cá para viver uma vida tão tranquila quanto mais está às vezes 50 minutos da praia, 40 minutos da praia, você vai achar o lugar mais barato, você vai viver uma vida confortável e às vezes se você quiser ser assalariado, por exemplo, meu salário eu trabalho aqui mais ou menos com salário mínimo, dá para sobreviver aí? Se você mora em São Paulo e vive com salário mínimo, com certeza você vai sobreviver aqui. Mas você vai conseguir trabalho. Aqui você vai conseguir trabalho, tá? Trabalho tem. Vai saber se é quanto você quer receber e quanto você quer trabalhar. Porque às vezes a galera paga pouco e exige muito. Isso é algo que tem que colocar. Ó, o legal de Maceió é isso, vocês viram, tava um solzão e já tá garoando. Precisando de uma nuvem só. Eu acho que eu nem vou sair daqui, espero, né? Se essa nuvem não ficar pesada, eu nem vou sair daqui. Então assim, esses são alguns pontos que tem que colocar em consideração. Se você quer vir para cá para trabalhar CLT, tá? Vai ter emprego sim. Só que você vai ter que aceitar meio que as condições que tem ali. É um mercado complexo. Não olhei muito sobre vaga de emprego, não procurei muito sobre essas coisas, mas tem vaga sim porque a mão de obra é escassa. 90% da galera que vem pra cá vem para empreender. Vem para aprender a se virar, assim como eu vim. Nunca fui empreendedor, sempre fui CLT. Quando eu cheguei aqui eu precisei aprender a me virar. Até hoje eu não sei de fato o que é empreender. Olha lá, a chuva tá dando uma pegadinha. Vamos sair aqui porque vocês já estão molhando aí também, né? A gente vai aqui de baixo aqui. Então isso são algumas coisas. Dá pra vir, dá pra ficar tranquilo, vai depender de quanto você quer ganhar. Pô, de ontem eu ganho 10 mil em São Paulo, eu consigo ganhar 10 mil aí, CLT. Eu sei qual que é a sua formação, tudo isso depende muito de formação, do quanto, do que você faz, o quão bom você é no que você faz, quais são os seus diferenciais, sabe? Então, tudo isso é variável, tudo isso vai depender muito do que você tá procurando, né? Então, entenda. Dá para sobreviver, dá para ficar tranquilo, o melhor cenário é empreender, sem dúvida. Só que empreender é o risco de você não saber se você vai ganhar muito ou pouca grana, né? Eu vou tentar fazer um negócio aqui, peraí. Parei para tentar mostrar o cilizinho para vocês ali, mas acho que a imagem não ficou muito boa não. Enfim, nem lembro onde a gente estava, mas eu acho que era sobre emprego, né? Então é isso, às vezes o que tem que pensar? Quando você vem para cá como turista, você vem para cá e você aproveita muito mais do que quando você mora, tá? Porque são coisas diferentes. Quando você está turista, quando você está de turista, você tem poucos dias e você quer fazer com que aqueles dias rendam muito. Hoje eu confesso que eu conheço poucas pessoas que aproveitam morando aqui, né? Mudou-se de outro lugar. A gente conhece gente que veio de São Paulo, gente que veio de coisa. E às vezes não aproveita também. Mas tem um ponto que é você entender que você não vai viver a mesma coisa que você viveu como turista todos os dias. Jonathan, dá para viver, tipo, trabalhar normal, assim, aquela correria do dia a dia e tal, na semana e final de semana curtir bastante? Muito, muito. Isso aí acho que é uma das melhores coisas. Para mim o que mais pega hoje, o que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é pedalar. Hoje eu gosto muito de pedalar na orla, andar na orla também. Então eu criei esse hábito de andar. Moro perto da orla e criei esse hábito de andar. Às vezes você morar lá em cima pode ficar um tanto quanto cansativo vir para a orla todos os dias, tá? Se morar muito distante.
De novo, distante de 40 minutos, né? Mas você acaba cansando, trânsito, tal, não sei o quê. Enfim, e aí, mas se você quiser curtir final de semana, você vai curtir bastante. Conheço pessoas que vieram pra cá, pra CCLT, não aguentou, porque aí entre as partes que São Paulo te dá muita facilidade, né? Muita facilidade. O lugar que você mora te dá facilidade, você tem família, você tem, porra, amigos que são de infância, você já conhece seu melhor restaurante, você já conhece seu melhor lugar, sabe? Então essas coisas assim você tem que colocar em xeque e ver se faz sentido ou não pra você. No final das contas, vale a pena? Muito, tá? Muito, muito. Se você vier, melhor cenário, se você vier, é o que a gente brinca, né? Você tá aposentado e quer vir pra cá, melhor ainda, né? Que aí você já sabe quanto você vai ganhar por mês ali, tá mais sossegadinho, tá dentro da sua zona de conforto. O cenário muda, né? Mas se vier para empreender, dá para curtir também? Muito mais, talvez, viver uma vida muito mais confortável do que você vivia onde você vive. Aí a pergunta que não quer calar é: Jonathan, valeu a pena? Todos os dias. Vale a pena todos os dias. Jonathan, voltaria para São Paulo? Não. Jonathan, sente falta de alguma coisa de São Paulo? Cara, acho que das pessoas, né? Mas tô bem aqui, bem que eu diga assim, psicologicamente. Tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver. Então não posso reclamar daqui, eu não posso ser ingrato e falar que isso aqui é ruim. É só diferente, acho que é diferente. E quem vem pra cá vem pensando diferente. A gente já conheceu pessoas que vieram e voltou, não se adaptaram e tá tudo bem. Mas vai depender realmente do que tu quer viver. Tem que entender que você vir como turista é diferente de você vir morar. Eu espero que esse vídeo tenha sido pra você, você tenha conseguido aproveitar um pouquinho, viver um pouquinho do que é isso aqui. Hoje é dia 12, quarta-feira, então é um dia, pô, quarta-feira. Eu não sei exatamente o que você está fazendo aí na sua cidade, mas é quarta-feira, eu estou trabalhando e vivendo um sonho. Não sei se é a quarta-feira que você está vivendo é a quarta-feira que você sempre sonhou, é a quarta-feira que você sempre almejou, mas pode ser que ela esteja, pode ser que ela não esteja aí onde você mora hoje. Senão você talvez nem estaria assistindo esse vídeo. Fechou? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí. E um forte abraço.